Muito bem, ouvintes, nós estamos aqui ao lado do Dr. Carlos Magno Fortaleza, que é professor na Unesp na cidade de Botucatu, integrante do Conselho Estadual de Controle da Coronavírus no estado de São Paulo, nomeado aí pelo governo do estado, através da Secretaria de Saúde, indicado também pela Universidade Estadual, a Unesp. E é consultor do Ministério da Saúde já desde a época da febre amarela e também uma outra pandemia que teve, H1N1. Ele é um consultor do Ministério da Saúde. Portanto, uma grande autoridade que está aqui conosco para falar sobre coronavírus. Dr. Carlos Magno Fortaleza, um bom dia para o senhor. Podemos nos preocupar na quantidade que estamos, quase que alarme geral, ou devemos nos acautelar e seguir as normas do governo? Lavar a mão, rosto, evitar aglomerações. Quais as orientações iniciais que o senhor passa para os nossos ouvintes aqui, para a gente começar a falar de coronavírus? Bom dia. Bom dia, eu dou um olá a todos os ouvintes. Olha, a situação realmente é preocupante. Nós vivemos a epidemia mais grave desde a gripe espanhola. Claro que em 102 anos, né, a gripe espanhola foi em 1918, nós estamos em 2020. A medicina melhorou, a nossa capacidade de nos informar, aprender o que alguns países fizeram de errado, como a Itália, ou o que outros países fizeram de certo, como a Coreia do Sul, e poder controlar essa doença. É motivo para preocupação? É sim. Mas, como dizia na época da SARS, outra doença bem grave, o então presidente da Organização Mundial de Saúde, Lee Wong, a gente não pode ceder nem à negligência, nem ao pânico. Quer dizer, tem que ser um caminho da ação. E nós temos uma situação na Grande São Paulo que preocupa muito pela aglomeração, pela densidade populacional, pelo transporte coletivo, e por isso mesmo medidas muito até agressivas estão sendo planejadas para a Grande São Paulo. O nosso interior, a gente tem um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de tempo. Nós estamos trabalhando junto com os profissionais da Universidade de Brasília, que já fizeram aquele modelo que o Fantástico mostrou sobre a transmissão do vírus na Grande São Paulo, e nós estamos vendo como ele vai se espalhar no interior. Isso depende de malha viária, depende de movimentação de pessoas, mas o interior nós temos um pouco mais de tempo para nos preparar, né? Então isso nos dá uma tranquilidade para que a gente comece a fazer paulatinamente o que a gente chama de um isolamento social, evitando aglomerações, evitando grandes eventos, diminuindo locais onde as pessoas se fecham muito. As escolas já tomaram as suas medidas. Eu acredito que com essas medidas nós tenhamos um sucesso, porque foram essas medidas que fizeram a China controlar a doença, foram essas medidas que fizeram a Coreia evitar que a doença se tornasse grave naquele país. Doutor, antes de falar dessas progressões, estatísticas, de progressão da doença, eu gostaria de fazer um paralelo. Acho que, do ponto de vista estatístico, comparar a gripe espanhola em 1918, 1919, como o senhor disse, com o coronavírus de agora, é uma boa oportunidade até para avaliar o comportamento. Como que essas duas doenças, essas duas endemias ou pandemias se comportam? Eu me lembro que meu avô falava que a gripe espanhola foi um susto. Pessoas que moravam no sítio e só tinham acesso a informações via rádio, elas ficaram desesperadas, tinham medo até de chegar perto de animais. Agora a gente está vendo uma situação meio semelhante, até com o animal na brincadeira aí, no problema, né? Dá para fazer uma avaliação e avaliar, porque vocês que atuam na área de vírus, de pandemias, etc., vocês sempre dizem que a próxima virá mais forte, porque o vírus se adapta, como dizia Darwin, né? É um micro-organismo extremamente resistente, se adapta aos ambientes. Dá para a gente comparar, do ponto de vista de estudos, até para obter solução às duas pandemias? É muito boa, né, essa pergunta, e eu queria começar citando um escritor que é da minha predileção, Albert Camus, escritor argelino que ganhou o Prêmio Nobel da Literatura, escreveu um livro chamado A Peste, e ele dizia: nunca se sabe quando a peste vai acordar seus ratos numa cidade feliz. O que quer dizer que é o seguinte: não existe segurança total. Hoje nós trabalhamos com o conceito de One Health, que em inglês quer dizer saúde única. O ambiente, o animal, o humano é uma saúde só. E o que nós vemos são vírus animais que se adaptam a circular em humanos e aí causam doenças graves. É a história da gripe espanhola, que foi um vírus que se adaptou de aves para humanos, é a história agora do coronavírus. O que é impressionante são os paralelismos, quer dizer, o que nós estamos vendo é muito parecido com a gripe espanhola. O número de pessoas para quem uma pessoa transmite, que é normalmente alguma coisa entre 2 e 4, era assim na gripe espanhola. A percentagem de pessoas que morrem, 2%, era também isso na gripe espanhola.
não é? A diferença é que, evidentemente, nós não tínhamos informação, a informação não corria e nós não tínhamos como fazer essas ações. Mas só para ter uma ideia, 18 mil pessoas morreram no município de São Paulo em 1918, na gripe espanhola. Outra coisa, o presidente Rodrigues Alves, reeleito para presidente do Brasil, não chegou a tomar posse porque morreu de gripe espanhola, né? Foi um outro presidente, além do Tancredo Neves, que não chegou a tomar posse porque morreu, né, antes. Então, essa é uma situação que, sim, ela exige uma preocupação. Agora, ela tem medidas de controle que nós já conhecemos, que nós vimos os países que conseguiram controlar. E é isso que eu chamo a população a fazer isso, quer dizer, evitar aglomerações, vamos deixar os idosos em casa, certo? Vamos fazer aqueles cuidados de higiene das mãos bastante importantes, a chamada etiqueta respiratória, a etiqueta da tosse, aquela coisa de você tossir dentro do seu cotovelo, né, na parte interna do cotovelo. Tudo isso já foi provado que diminui transmissão. Com isso a gente vai, eu sou bastante otimista, nós vamos passar bem por essa doença. Doutor, vamos falar de medidas, então, preventivas. Nós estamos vivendo aí o nosso presidente falando em decretar estado de calamidade. Isso implica em determinadas ações, controlar a economia, controlar órgãos públicos. A Prefeitura de Botucatu vem fazendo uma série de atividades, antecipando férias de julho para agora, no mês de abril, cancelando eventos e, inclusive, impactando, né? Botucatu é uma cidade que tem uma economia dependente da universidade, que também está parada, de eventos esportivos radicais na Serra. O que devemos fazer em Botucatu? De forma não alarmista, para não termos o risco. Lavar as mãos, como o senhor já disse, evitar aglomerações. Mas o que mais? Especialmente em idoso, doutor. É sabido que Botucatu está entre as 5 ou 3 maiores cidades no estado de São Paulo com a maior densidade de pessoas idosas. E as pessoas a partir dos 60 anos têm uma predileção aí por esse vírus, né? E também as crianças imunodepressivas, é assim que fala, né? Que tem problemas crônicos, etc. E ontem morreu um senhor de 60 anos em São Paulo, tem mais acho que um tanto internado, e ele tinha problema de diabetes. Quem tem doenças crônicas e essa questão do idoso, doutor, como que devemos nos comportar em Botucatu? Em primeiro lugar, eu queria dizer, assim, sem querer entrar em muitas polêmicas políticas, não sou cientista político nem nada, mas queria dizer que e também não sou psiquiatra, mas o nosso presidente sofre de dupla personalidade, porque uma hora ele diz que esse vírus é uma invenção da China, outra hora ele sai apertando a mão de gente no meio da rua, no meio de uma aglomeração que ele estimulou, e aí depois fala que vai decretar estado de sítio. Não parece que ele tem uma calamidade pública, né? Parece que ele tem um determinado momento pensa de um modo, no outro momento pensa do outro. Eu tive com o ministro Mandetta, que me pareceu uma pessoa sensata, mas essa questão é complicada. Por outro lado, o estado de São Paulo tem trabalhado com todos os cenários, inclusive os piores, mas a gente se preocupa, porque, por exemplo, fechar metrô, fechar a comércio, como é que as pessoas vão se alimentar? Onde vão comprar medicamentos se estiverem doentes, né? Nós temos que garantir que as pessoas sobrevivam, não é só parar a cidade, congelar e todo mundo fica em casa, e aí como que se come, como que se... que se suprem as necessidades básicas. Aí vindo a Botucatu, o prefeito Pardini tem demonstrado um bom senso absolutamente impressionante. Eu estou super bem impressionado com o prefeito. Todas as reuniões que nós tivemos, ele sempre tem uma visão da situação, às vezes até melhor que nós, porque a gente está sempre olhando muito para aquela folha e ele vai e olha para ver a floresta inteira. Então, ele tem tomado, né, medidas que eu acho que são muito coerentes, tem ouvido a gente, ele e o André Spadaro tem trabalhado junto conosco, junto com a Faculdade de Medicina, muito próximos. E o que eu diria nesse momento? Eu diria que eu recomendaria que os idosos fossem desacelerando sua vida social. O baile da terceira idade é uma coisa bacaníssima, mas nesse momento a gente vai ter que dar uma suspendida, certo? A gente vai ter que repensar os encontros religiosos, as missas, os momentos em que as pessoas estão juntas, principalmente esses idosos, porque vejam, a letalidade, né, o percentual de pessoas que morrem, aparentemente é uma coisa... Hoje a gente acha que ele, até num local onde se cuida bem, ele é abaixo de 1%. Mas quando você pega acima de 80 anos, ele é 15%.
certo? 15% das pessoas acima de 80 anos morrem. Realmente tem uma mortalidade maior em diabéticos, tem também pessoas, principalmente com doenças pulmonares, aquelas pessoas com enfisema, fumantes, né? Então, essas pessoas, elas têm que começar a se resguardar. É o que a gente chama do isolamento social. Ele pode ser começado aqui no interior, que nós ainda não temos o vírus circulando, quer dizer, ninguém está pegando o vírus na rua amando, certo? A gente sabe de pessoa que teve e passou para outra pessoa, mas é um grupo fechado. Isso eu queria deixar claro para vocês. Existem 3 situações. Uma é aquela que chegou uma pessoa de fora com o vírus. Não pegou aqui. Outra é aquela, a pessoa passou para alguém aqui, mas é um conhecido, é dentro de um círculo que a gente pode fechar, isolar e controlar. Outra é quando a pessoa já está pegando na rua, ela sai para o comércio, volta e gripa, certo? Então, nós não estamos ainda nessa situação, mas nós temos um tempo para a gente ir desacelerando as atividades sociais, principalmente das pessoas de maior risco. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Carlos Magno Fortaleza, professor da Unesp de Botucatu, integrante do Conselho Estadual de Controle do Covid-19, o coronavírus, aqui no estado de São Paulo, e é consultor do Ministério da Saúde do governo brasileiro. E ele está aqui nos passando orientações a respeito da doença que está assustando a cidade de Botucatu. Temos 8 casos notificados para confirmação ou negativação do Covid aqui na cidade de Botucatu, e ele também integra um hospital aqui na cidade de Botucatu, que hoje, daqui a pouco, a partir das 8h30, vai abrir uma área especialmente para atender esse tipo de pessoa. Doutor, a gente volta a falar de cuidados, mas conta pra gente o que a Unesp de Botucatu, a Faculdade de Medicina e Enfermagem estão executando para resolver esse problema referente ao Covid aqui na cidade de Botucatu e atender a região, até porque o Hospital de Botucatu foi integrado a uma rede básica de segurança contra esse vírus, né? O hospital, ele teve um protagonismo desde o início em relação à questão do coronavírus. A gente teve um apoio total da superintendência do hospital e de todo esse grupo. Eu quero dizer que a área de infectologia do hospital tem sido heróica, assim, sob liderança do professor Alexandre Naime, tem organizado os residentes, os médicos contratados todos, eles estão fazendo turnos para atender pessoas, porque agora uma porção de gente com sintomas respiratórios está com medo de ser coronavírus, então a coisa está ganhando uma proporção de modo que foi necessário se encontrar um local, e esse local foi o 4º andar do prédio novo de ambulatórios. Há toda uma organização com logística própria, elevador próprio para as pessoas com com suspeita usarem, uma maneira, salas que são usadas, aí depois essas salas vão para limpeza especial e aí se usa outras salas enquanto aquelas são limpas. Há toda uma logística muito bem organizada, isso para os casos que são leves, porque os casos graves, se porventura ocorrerem, torcemos para que não, eles serão atendidos via pronto-socorro. Nós temos estrutura de isolamento e há várias questões, várias situações em estudo, até a situação do hospital estadual de Botucatu se transformar num hospital para coronavírus. Estamos vendo a questão de engenharia, de criar leitos de UTI, etc. Tudo isso está sendo estudado, mas é importante dizer que o HC da nossa FMB, ele está sendo assim, heróico. Eu quero citar nominalmente o doutor Alexandre, doutora Mônica da infectologia, doutora Letícia, doutor Sebastião, doutor Ricardo Cavalcante, são pessoas que estão trabalhando dia e noite sem parar, certo? Para pensar no cuidado da nossa população. Doutor, sintomas da doença. Eu tenho um problema de alergia e todas as vezes que eu vou ter resfriado ou gripe, me dá uma secura de garganta e nariz. E parece que é uma das características, da doença. Eu não sei se é fake news ou não, então agora o senhor pode nos ajudar. É verdade que começa pela garganta os primeiros sintomas, o sintoma de gripe, o incômodo de mal-estar no corpo e quais são os cuidados de atenção que a gente deve ter para saber se a gente tem uma gripe, um resfriado ou outro tipo de doença respiratória? Olha, eu até gostaria de poder te dizer que existe alguma coisa que é característica do coronavírus, mas não existe. É impossível diferenciar de um quadro de gripe. É só como um quadro de gripe com uma tendência a ser mais grave. É claro que existem as pessoas que já têm a rinite, o seu nariz escorre. Eu, por exemplo, tenho sinusite crônica. De vez em quando eu dou umas tossidinhas aqui, o pessoal já olha para mim assustado, né? Porque isso, evidentemente, a gente tem que levar em consideração. Mas é uma gripe forte, ou seja, não tem por onde começa específico. É
nariz escorrendo, entupido, é dor de garganta, é dor no corpo, é febre, certo? É igual a uma gripe. A diferença é que uma tendência maior do que a da gripe a evoluir com a pneumonia causada pelo próprio vírus e que pode chegar a fechar inteiramente o pulmão, exigindo que a pessoa respire por aparelhos. Né? Então, essa exatamente. Aí a gente aponta para os sinais de alarme, quais são? Né? É a pessoa que está com falta de ar e a pressão baixa. Né? São duas coisas que numa gripe fazem com que a pessoa precise ir para o pronto-socorro, não para o atendimento médico comum. Doutor, e no caso, né, da pessoa estar num pior momento, a gente tem ideia, é uma coisa sintomática, até em Botucatu deve ser um vício, quando a gente fica muito ruim, a gente vai no hospital para ser internado. E a gente está falando de uma doença mortal, comparado com uma pandemia assustadora que foi a gripe espanhola ou coisa parecida, em termos paralelos. Vocês estão falando que em muitos casos a gente deve ficar em casa, né, para se recuperar. E isso passa uma ideia de conflito, né, desses valores de forma paralela, comparando. De fato, essa internação dentro de casa e não no hospital, ela é benéfica para o cidadão? Eu imagino que por conta da transmissão, da locomoção das pessoas para as unidades. A prefeitura até criou um mecanismo aqui em Botucatu para a gente ligar para o cidadão não ir no posto, né? Então eu gostaria que o senhor explicasse, do ponto de vista da cidade, essa decisão dos médicos no mundo inteiro e também chamar a atenção que Botucatu está vivendo uma pontuação crescente da dengue na cidade de Botucatu. Nós já temos aí mais de 19 casos de dengue, não me lembro exatamente agora, mas parece que chega a 23, a maioria é autóctone. Essa mistura de sintomas pode complicar ainda mais o quadro de avaliação aqui em Botucatu? Bom, vamos começar, não é? A gente sempre diz procure o médico e é muito estranho a gente começar a dizer não procure o médico, né? Mas o que nós queremos dizer, veja, em qualquer situação em que você se sinta mal, sinta que está grave, que está com febre, que está ruim, sim, deve-se procurar o médico, a primeiro atendimento. Certo? Existe já um aplicativo do Ministério da Saúde, mas a Secretaria de Saúde está fazendo um aplicativo que é mais interessante ainda, porque esse aplicativo, ele vai te dizer, você diz o que você sente, ele vai te dizer se é o caso de ficar em casa, se é o caso de você ir na unidade básica, vai te apontar geograficamente qual é a unidade básica de saúde mais perto da sua casa, se é o caso de você ir no pronto-socorro. E o que é mais importante, que a gente aprendeu com dengue, porque como é que são os casos que morrem de dengue, né? O cara tá bem no começo, vai no médico, aí volta, fica em casa 3, 4, 5, 6 dias depois ele fica grave e às vezes não volta no médico. E a gente reviu cada morte de dengue no estado para entender isso. O que me preocupa com essa doença tem uma tendência a ficar grave do 7º para o 8º dia. Então pode ser mesmo que você vá no médico e esteja bem e no 7º ou 8º dia você esteja ruim. Enquanto o número de casos é pequeno, a vigilância epidemiológica está ligando para essas pessoas 2 vezes por dia, para esses casos. Se você está bem, você piora e tal, e vai continuar ligando. Além disso, tem o 136 do Ministério, que também serve para esse segmento, e o próprio aplicativo que o Estado está criando, a pessoa vai ser solicitada 2 vezes por dia, responder um questionário de como ela está. E aí esse aplicativo vai dizer, vá para o médico, vá para um pronto-socorro, vá para algum lugar. Quer dizer, hoje em dia quase todo mundo tem um celularzinho com seu Android ou os iOS, os mais abastados, né? Mas assim, enfim, esse aplicativo vai funcionar continuamente, e a ideia é essa, quer dizer, há uma ideia de ficar em casa, claro, porque ficando em casa você não está transmitindo na rua, você não está transmitindo. Na Itália, o que aconteceu? A Itália, os caras perderam a mão, porque eles não identificaram os primeiros casos, não se tocaram que era coronavírus, esses casos rodaram por um monte de pronto-socorro, um monte de unidade básica de saúde. Quando a Itália se deu conta, o negócio já estava feio, porque os caras já tinham transmitido para todo mundo em sala de espera. É tudo que a gente não quer, né? Então, assim, é que eu disse, sigam o governo. Esse aplicativo do Estado deve estar já atendendo na próxima semana. Na próxima semana também haverá um telefone aqui da Secretaria de Saúde do município, né, já funcionando. Eu vou até dar uma olhada aqui no telefone, eu anotei, é o 3811 1519, para que as pessoas tirem dúvidas, para que as pessoas se informem. Ele começa a funcionar no dia 23, esse aplicativo. E então, assim, a ideia é exatamente essa. 85% das pessoas vão ter um quadro muito leve para ficar em casa mesmo. Aí nós temos os outros 15%, 10% de pessoas que vão precisar internar em enfermaria comum e uns 5% que vão precisar de UTI. Não é isso? Nós estamos preparando exatamente, trabalhando para nós termos a capacidade
para dar resposta não só ao município de Botucatu, mas a toda a nossa região aqui do Polo Cuesta e do Vale do Jurumirim. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Carlos Magno Fortaleza a respeito do o Covid-19 ou coronavírus. Doutor, Botucatu é uma cidade que, pela tradição, tem muita gente oriunda da Itália, da Espanha, de Portugal, da Arábia Saudita, etc. E recebem pessoas desses lugares. É óbvio que neste momento não, por conta das limitações de viagens, etc. Ao receber uma pessoa do exterior, que cuidados devemos ter ou não devemos receber pessoas do exterior, seja a família, seja trabalho? Ontem nós recebemos, aliás, no início dessa semana, 43 trabalhadores da indústria Irizar aqui na cidade de Botucatu que estavam na Espanha, que é o segundo país depois da Itália em quantidade de doenças. Algumas pessoas já estão até sendo estigmatizadas, etc. O que a gente deve fazer para nossa ignorância não transformar as pessoas em um problema no núcleo do bairro ou núcleo de trabalho? Eu sempre digo, né, principalmente quando eu falo de dengue, né, que a melhor rede social é a vizinhança, né? Nós estamos esquecendo essa rede social. Mas, de toda forma, em relação às pessoas que ainda estão vindo dos países acometidos, tem havido um trabalho junto a pesquisar em agências de turismo, a Unesp pegou todos os seus professores que têm afastamentos profissionais para o exterior, os alunos que estavam no exterior foram repatriados, proibimos as idas de alunos e professores para o exterior, isso tudo foi interrompido, mas a regra é que as pessoas que vêm do exterior, elas fiquem 14 dias em casa, no que a gente chama de isolamento domiciliar. Há uma discussão que talvez esses 14 dias seja exagerado, isso caia para 7, isso deve sair uma norma sobre isso. Quanto à Irisa, houve uma atitude extremamente correta do ponto de vista da direção da Irisa. A própria direção tomou a decisão de orientar essas pessoas a ficarem em casa, em isolamento domiciliar. Eu vi a conversa do gestor da Irisa com o prefeito Pardini, de modo que foi algo muito adequado, e essas atitudes cidadãs é que vão proteger nossa população. Doutor, vamos falar um pouquinho de bioestatísticas, né? Lá na China, quando surgiu esse problema, ele surgiu numa cidade, eu estava até pesquisando, Wuhan, é uma cidade que tem muita gente do controle do partido e da gestão do país morando naquela cidade, que também é uma cidade tecnológica e altamente produtiva do ponto de vista de produção. Portanto, ela é uma espécie, sei lá, eu vou mal comparar, mas uma espécie de São Bernardo, uma espécie de Campinas, em termos de importância e correlato em regiões metropolitanas. E ali ficou muito contido. Eu estava vendo o mapa de distribuição das doenças, ficou muito contido. Parece que o governo chinês agiu corretamente, isolando uma cidade, uma coisa que eu nunca tinha visto historicamente. Na Coreia, a situação foi mais ainda radical, eles fecharam o país. Na Espanha e na Itália não tiveram essas preocupações, foram liberais demais no comportamento e acreditando nas pessoas. Esses dois comportamentos, eu vi que logo no início da nossa entrevista o senhor elogiou muito a China e a Coreia e fez uma crítica muito educativa e científica em relação a esses dois outros países europeus. Do ponto de vista de gestão dos governos, foi correta as medidas desses dois países? Explica um pouco para a gente, porque lá eles contiveram a população. Na Europa, é agora que eles estão controlando. E no Brasil, a gente está seguindo as impressões, vamos dizer assim, de comportamento europeu. Estamos, parece que errados, né, em termos de comportamento, de contenção e isolamento de pessoas que podem transmitir a doença ou não. Em primeiro lugar, eu quero dizer assim, que eu sou um democrata, certo? Então, o que quer dizer que medidas agressivas, a primeira vez que nós tentamos fazer isso no Brasil, vacinar agressivamente, isso deu origem a algo que a gente estuda nas aulas de história, a revolta da vacina, né? Então, nós não queremos exército na rua, mandando gente ficar em casa. Isso não ajuda e, na realidade, isso cria uma coisa... Se você ler o livro, eu vou voltar ao livro A Peste do Camus, começa a ter um mercado negro, começa a ter uma coisa ilegal e tal. Na realidade, o Brasil sempre apostou na informação. Nós temos um dos melhores sistemas do mundo de vigilância epidemiológica. Se vocês olharem na Folha de São Paulo hoje, tem uma entrevista de uma das diretoras da OMS, que é brasileira, que ela diz assim, o título está errado, porque o título diz assim, o Brasil não está se preparando, mas que aí quando você vê a entrevista, ela diz, não, o Brasil está se preparando, a população é que não se deu conta ainda da gravidade
gravidade da questão, mas ela elogia o sistema de saúde do Brasil, né? O Sistema Único de Saúde hoje é quem está ditando as normas para o Einstein, para os hospitais privados, né? O que eu acho é o seguinte, a China, ela já tinha feito isso na SARS. A China não conseguiu conter em Hubei, que é o estado onde fica Wuhan. Na verdade, vários estados tiveram a doença, porque muita gente viajou, tem até umas histórias assim, que a gente segue, o fulano viajou, visitou o parente, fulano foi para outro lugar, levou para outro estado. Mas o que a China fez depois foram medidas de contenção agressiva, que foram proibir transporte público nos lugares afetados, proibir Uber e outros tipos de transporte e obrigar as pessoas a usar máscaras nas ruas e, assim, alguma série de medidas autoritárias que realmente acabaram funcionando, né? Eu não acho que o Brasil está seguindo o modelo europeu, não. Eu acho que o Brasil está até se antecipando e nós seguramos desde os primeiros casos em fase de contenção, coisa que a Itália e a Espanha não fizeram. E na Europa é muito difícil, com a União Europeia, você conter o movimento entre fronteiras, porque justamente a União Europeia surgiu para que as fronteiras caíssem, né? Então, realmente, eu tenho um amigo que trabalha em Estrasburgo, na França, fronteira com a Alemanha, ele está louco com o número de casos, já faz umas 2 semanas que ele fala faltando máscara, é uma coisa que você não consegue imaginar. Mas, assim, o que nós estamos fazendo no Brasil é lentificando a entrada dos casos. Nesse sentido, nós estamos agindo como a Inglaterra, que não é um país que está terrivelmente afetado, estamos agindo como a Austrália, tá certo? Nós não estamos agindo tão autoritariamente quanto a China e a Coreia, mas estamos agindo como outros países que conseguiram lentificar a entrada da doença. Então, não acho que nós estamos agindo erradamente, não. Quando a gente tem que pensar isso, quando a gente fecha transporte, como é que fica quem vive do comércio informal? Como é que as pessoas vão comer? Como é que as pessoas vão chegar a ter medicamento e farmácia? Então, todas essas medidas de fechamento, de interrupção, de isolamento, elas têm que ser pensadas para não causarem mais mortes do que o próprio vírus, né? Essa é uma responsabilidade grande do governo e, acredite, tem muita gente trabalhando para isso neste país. Nós estamos conversando com o Dr. Carlos Magno Fortaleza, que daqui a pouco vai participar de uma solenidade lá na Unesp. Nós vamos, inclusive, ter que liberá-lo. Já que o senhor citou um livro e muita gente pode ficar em casa lendo, eu vou falar Albert Camus, mas é Camus, A Peste. Eu vou ajudar, então, o ensaio sobre cegueira. Tem até filme dirigido por um brasileiro que fala exatamente de uma peste de cegueira que cegou um país, que aconteceu exatamente o que o doutor falou. Primeiro os aproveitadores, segundo as máfias e etc., tentando controlar nações, pessoas cegas. Então fica uma alternativa para leitura. A peste, né? O isolamento, tem também um livro do Orígenes Less, A Desintegração da Morte. São sugestões para a gente ler enquanto aguarda o período de isolamento ou de diminuição da doença. Doutor, para encerrar, essa doença diminui, eu estava vendo os números da China, já começaram a diminuir sensivelmente já há quase uma semana. Na Coreia a coisa está espetacular, parece que eles quase que eliminaram a doença. Podemos dizer que mais 2, 3 meses temos esse problema resolvido? E uma coisa muito importante, doutor, está surgindo informação de que animais domésticos podem ficar doentes, etc. Para encerrar, então, eu gostaria que o senhor falasse a respeito desses 2 casos aí. Perfeito. Eu vou tomar o espaço aqui para meu gosto de ler, que eu sou um leitor voraz, e dizer que o que é importante na peste do Albert Camus, ou Albert Camus, é que ele não é uma coisa espetaculosa, tipo epidemia, ele não está preocupado com aquela coisa espetacular do filme, ele está preocupado sobre como as pessoas vivem numa cidade em quarentena, na parte humana, né, das pessoas. Isso que eu acho que esse livro realmente é uma bela leitura para esse período. Voltando então à questão dos animais, não é? Os animais, assim, foi identificado anedoticamente, quer dizer, um caso ou outro de um animal doméstico que adquiriu, mas não um animal doméstico passando por ser humano. Então, nesse momento não é, certo, uma preocupação especificamente isso não. O que eu gostaria mesmo de deixar o recado para as pessoas é que é o momento de conversar com a família, é o momento de seguir o que está nos sites oficiais, porque ninguém está mentindo, ninguém está escondendo o caso.
Ninguém está absolutamente fingindo nada. E cuidado com aqueles áudios de WhatsApp que são passados pela família, que vem correndo, porque ali, às vezes as pessoas passam até bem intencionadamente, mas ali tem uma visão que não é técnica, não é adequada da coisa, que tem uma tendência mesmo quando não é fake news, mas tem uma tendência a gerar estresse. Veja o áudio infeliz do Fábio Jatene, né? Foi um áudio infeliz, ele fez por boa vontade, mas causou um dano enorme. A gente brinca que o número reprodutivo da doença, né, o R0 que a gente chama, 2 a 4. O número reprodutivo de uma fake news ou de um áudio desse, acho que chega a milhares, né? Uma pessoa passa para 50, né? É muito mais essa epidemia de informações falsas ou exageradas ou assustadoras é que a gente precisa conter. Então eu deixo essa mensagem, a mensagem de que tem muita gente trabalhando, e essa doença, ela vai passar. Uma doença pode se acabar por esgotamento de suscetíveis, quer dizer, todo mundo que podia ter já teve, ou uma grande parte da população. Por exemplo, lá em São Paulo o que está modelado é o seguinte: esgotamento de suscetíveis é se 15 milhões de pessoas na grande São Paulo tiverem, porque moram 21 milhões, se 15 milhões tiverem, o número de pessoas imunes não permite mais o vírus circular. Nós não queremos 15 milhões de pessoas com o vírus. Na China, eles conseguiram evitar 95% dos casos que poderiam ocorrer até que a epidemia se esgotasse por si só. Então, eles tiveram uma eficácia de 95%. Né? A doença podia ter sido 20 vezes maior, não foi por conta das medidas de isolamento. Vamos fazendo as medidas de isolamento paulatinamente, vamos estudando, vamos acreditando, fé na ciência, na epidemiologia, na saúde pública brasileira, e nós vamos sim enfrentar. E certo, uma doença desse tipo é uma doença que não vai durar mais que um ano e meio. No final do ano que vem, isso já vai ser um capítulo, né, terminado, uma página virada. A gente fala em vírus e sempre que a gente vê, pelo menos na gripe, né? Todo ano a gente tem que tomar uma vacina porque a cepa da vacina é mais forte, porque ela evoluiu, etc. E da década de 80 para cá, que eu bem me lembro, a gente tem tido sarampo, gripe, SARS da Arábia, SARS disso, etc. Eu não vou lembrar todos os nomes, H1N1, febre amarela. Tivemos inclusive aqui na cidade de Botucatu aplicação de vacinas em praças públicas por conta de conter o avanço das doenças. Esses vírus que estão surgindo, de onde vêm, para onde vão, por que surgem e por que o humano, como um hospedeiro de muitas milhões e milhões de bactérias, dizem até que a gente tem mais bactéria do que células no corpo. Por que a gente não resiste a essas doenças? Estamos, de fato, ambientalmente criando condições para esse bicho fortalecer, porque se diz que na natureza não é o forte, é o que melhor se adapta, que sobrevive, né? Você está certíssimo. Na verdade, eu vou voltar ao conceito saúde única. Hoje a gente sabe que ambiente humano e animal é uma coisa só, né? Então nós temos vírus e sempre tivemos que saltam de animais para humanos. Não é objetivo de nenhum vírus, nenhuma bactéria matar a pessoa. Ele quer que a pessoa passe para frente para ele poder sobreviver. Só que o vírus do animal não está bem calibrado para o humano. Aí ele chega no humano e chega mais grave. O caso da gripe é um caso muito particular porque todo ano o vírus da gripe muda e a gente tem que vacinar de novo. Por outro lado, quando teve a gripe suína foi muito fácil, porque a gente tinha tecnologia já para fazer a vacina da gripe, foi só botar a da gripe suína na receita e funcionou. Agora com o coronavírus nós temos que começar do zero com vacina. Isso não vai aparecer em menos de um ano, certo? Veja Zika vírus, nós ainda não temos uma vacina comercial para o Zika vírus, e quando foi que nós tivemos Zika, né? Febre amarela é diferente, tem vacina. Sarampo, que a gente descobriu foi que a pessoa precisa de 2 doses da vacina, e até a década de 90 a gente recomendava uma dose só. Daí porque muitas pessoas tiveram sarampo mesmo tendo sido vacinadas, né? A vigilância constante é que vai nos proteger, porque doenças novas vão surgir, certo? Mas a vigilância, a ação oportuna, a informação, a internet usada para o bem, né? Isso é que vai nos proteger. É a saúde pública coordenada pela Organização Mundial de Saúde, que é um órgão fantástico e que está realmente, através do Regulamento Sanitário Internacional, que é um regulamento assinado por vários países. Ele foi várias vezes atualizado. A última atualização foi em 2005, quando a gente achava que ia ter uma pandemia de gripe aviária, que graças a Deus não ocorreu.
E talvez ele seja revisto agora, mas ele regula como os países trabalham em conjunto. E isso é uma coisa muito bacana, muito bonita, e eu tenho muita fé na nossa capacidade de vencer uma doença como essa. Dr. Carlos Magno Fortaleza, nós agradecemos a sua participação aqui no Jornal da Clube. A gente infelizmente não teve condições de abrir o espaço para os ouvintes por conta dessa entrevista ser gravada, para ele poder participar desse evento que vai acontecer na Unesp, que está acontecendo na Unesp, inauguração de um andar inteiro com a finalidade de receber essas pessoas. De qualquer forma, muito obrigado ao senhor, ao doutor Alexandre, ao diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu, às autoridades de saúde, André Spadaro, que tem contribuído e sugerido nomes extremamente importantes como o senhor, que integra já há muito tempo, tem uma projeção muito grande nesse ambiente jornalístico, o senhor tem uma facilidade muito boa de se comunicar com o público, talvez até por conta dessas convocações que o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde e a Reitoria da Unesp fazem em relação ao senhor. Muito obrigado pela atenção aqui à Rádio Clube, um bom dia e que menos vírus venham para o senhor ter um pouco de descanso e se dedicar mais à leitura, viu, doutor? O senhor deu boas dicas de leitura aí. Eu agradeço as palavras, mas eu sou um servidor público, não é? Eu sou um servidor público, meu salário é pago com o imposto da população e eu estou aqui para servir, assim como todas as outras pessoas que foram citadas aqui, não é? Virei falar com vocês quantas vezes for necessário e realmente eu estou quase não dormindo, quase não comendo, mas não é de preocupação, é de excesso de trabalho. Mas agradeço muito e desejo a todos muita saúde, muita consciência, certo? E paz nesse período.